Salve aí, galerinha do outro lado da tela. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre evolução. Ah, que legal. É um detalhezinho, né? Na verdade, é uma forma gráfica da gente representar como a evolução acontece. E eu vou estar mostrando nos desenhos alguns modelos, né? Algumas formas que a gente representa o cladograma, que nada mais é do que um gráfico onde a gente demonstra aonde um ser vivo evoluiu do outro e foi seguindo e foi andando. E é bem interessante, porque a gente pode ver visualmente a evolução acontecendo. É uma coisa bem interessante. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, então, como a imagem tá aí que vocês estão vendo, né? A gente tem uma espécie de um galho de árvore, né, com ramificações. Então, cada ponto nessa ramificação a gente chama de nó. Lá embaixo tem um negocinho, uma linhazinha, que é onde diz que é a raiz. Não quer dizer que seja a primeira espécie que sempre existiu, é só simplesmente naquele ramo da evolução que a gente está pegando, né, daquele conjunto de espécies que a gente está analisando, é a primeira espécie ali, a espécie mais antiga, a espécie ancestral mais antiga. Quer dizer que só tenha uma. Porque cada nó que está andando é uma espécie ancestral da próxima que vai seguir na linha, né? Como vocês podem ver aí na imagem. Por exemplo, no nó 1, ele deriva para a espécie 2 e para a espécie A. Olha que legal. Então, lá depois, a espécie 2 vai derivar para B e para 3. Que aí são espécies diferentes que vai evoluindo. Essa linha é bem simplesinha, só para poder a gente conseguir entender certos conceitos. Show? Onde você vai olhar um cladograma aí, vai estar um pouquinho mais de ramificação para lá, para cá. Vai ser maneiro, vai ser legal. Mas o mais importante é vocês entenderem o básico. Vocês pegam um básico, vocês conseguem evoluir um pouquinho mais. Show? Então vamos lá. Aí depois na 3 evoluiu para C e para D. Show? Aí evoluiu quer dizer o quê? É aquele lance que eu já falei. Evolução nada mais é do que um processo natural onde a gente tem uma espécie virando outra. Só um detalhe. Durante esse processo, na linha, por exemplo, entre 1 e 2, ou a raiz e 1, a gente tem uma linha. Ali, a gente tem o que a gente chama de cronoespécie, que são uma espécie de espécie intermediária, né? Muita espécie na mesma frase, entre uma espécie e a outra. Show? É um termo aí bem interessante a mais para vocês aprenderem. Hoje vai ter bastante termo aí. Show? Aí, seguindo, como eu disse, quanto mais embaixo, mais antigo. Quanto mais para cima, mais novo. Show? Então, a gente tem lá em cima são as espécies terminais, ou seja, as espécies que ainda existem hoje em dia. Show? Qualquer coisa para baixo do que está lá no topo, não tem mais. Perfeito? Então, seguindo, vamos lá. Quando a gente evolui, ou seja, quando a espécie evolui e vai virar outra, ela gera uma característica, que muitas vezes é derivada de uma mutação. Então, vocês estão vendo aí marcado, agora são as mutações que aconteceram entre uma e outra. E a gente sempre tem uma característica que vai virar uma outra característica em outra espécie. Por isso é caracterizada como outra espécie, porque cada espécie tem um determinado conjunto de características. Quando essas características mudam, né, a gente define como outra espécie. No caso, a gente tem dois termos interessantes. A gente tem a plesiomorfia e a apomorfia, que é o quê? A plesio são características antigas. A apo são as novas. Show? Só que o lance é novo e velho é referencial. Seu tio é velho? Pô, depende, ele nasceu antes ou depois de você. Quem é mais velho? Quem é mais novo? É a mesma situação da característica. Quem surgiu primeiro? Por exemplo, uma característica que surgiu ali da espécie 1 para virar a 2 e a A, vai ser uma característica antiga comparado da 2, quando ela derivou para B e para 3. E a mesma coisa vai ser a característica que derivou de 3 para C e D. Então, no caso, a característica que tinha antes na 3, que mudou, no caso, né? A que tinha na 3 é a plesiomorfia. A que surgiu na C e na D é uma aponomorfia. Show?
Voltando lá no início, por exemplo, na 1, da que surgiu. Tinha na 1 é aplésio. Foi para A e foi para o 2 é apo. Só que a característica que está no 2, quando ele mudou para B e C, já não é mais apo. Agora é plésio. Depende do referencial, não a palavra absoluta. Depende de como é que você está referenciando de um ponto para o outro. Então a característica vai ter um ponto ou outro. Show de bola? Agora a gente vai falar sobre conjunto de características. São dois termos também. A gente tem a simplesiomorfia e a sinapomorfia. A simplésio é para mais antigo. No caso, uma característica, por exemplo, que o 2 e o A tinham, vai ser uma simplésio comparado à nova característica que derivou para B e para 3, que aí seria uma sinapomorfia. Show? Então a gente tem esses termozinhos aí. Vamos guardando. Plesiomorfia, anapomorfia, simplesiomorfia, sinapomorfia. Show? Perfeito. Então, vamos seguir. Seguindo, a gente tem mais dois termos aí para a gente pegar, que é o monofilético e o merofilético. O que tem isso? O mono é só um, o nome próprio diz. Por exemplo, o 4, que vocês estão vendo aí, ele está derivando para E e para F. Então a gente tem um ramo monofilético. Se a gente pega mais alguém, aí vai ser um pouquinho mais de gente, né? Quando a gente engloba mais ramos no meio de um ramo, a gente tem o merofilético. Só que o merofilético ele se divide em dois tipos diferentes. A gente tem o parafilético e o polifilético, que na verdade é um conjunto do outro. Por exemplo, se a gente enquadra o D e o 3 e o E e o F que a gente já tinha chegado ali para fazer o monofilético, a gente tem um ramo parafilético. Show? E no caso do polifilético, a gente tem uma conjugação de dois parafiléticos. Show? Então, a gente teve essa questão do cladograma, vimos alguns termos um pouquinho diferentes e a gente aprendeu um pouquinho mais. Então, hoje a gente viu um gráfico onde a gente demonstra como a evolução acontece. Uma forma gráfica, porque você consegue visualizar um pouco melhor, um pouquinho mais contextualizado. E alguns terminhos e alguns pontos para vocês conseguirem enxergar e ler qualquer cladograma. Show de bola? Então, quarta-feira tem uma aulinha aí que eu vou preparar com resolução de exercícios sobre isso daí. E a gente se vê no próximo vídeo.